Então vamos pensar e vamos analisar a seguinte afirmação. Quando uma pessoa chega no nosso atendimento e diz: doutora, eu vim para o tratamento, mas eu gosto de fumar, eu gosto do cigarro, eu gosto de fumar, por isso eu fico imaginando, eu sei que eu preciso parar, mas eu gosto de fumar. Existe algum mal, existe algum erro em essa pessoa admitir isso? Muitos não admitem porque ficam até constrangidos, eles ficam imaginando como é que eu vou chegar para a doutora e vou dizer, olha, eu estou aqui para parar de fumar, mas eu gosto de fumar. Eles imaginam que não existe uma coerência nisso. E quando não existe essa afirmação, nós é que questionamos os nossos pacientes em relação a isso, porque nós sabemos que é de fato o que eles sentem. Por quê? Afirmar que o cigarro é prazeroso, afirmar que é prazeroso fumar, existe algum erro nisso? Não, não existe erro nisso. Por quê? Porque o cigarro ele foi fabricado com essa intenção de fazer com que a pessoa que fosse adquirir essa dependência a ele sentisse prazer. Ou seja, então ele gera prazer. Então quando uma pessoa diz, eu gosto de fumar, isso não significa que ela seja uma pessoa irresponsável, uma pessoa inconsequente, que não tem noção do risco que ela está correndo, que não tem noção dos prejuízos que o cigarro vai causar à vida dela, ao organismo, à saúde, enfim. Não significa isso quando ela admite eu gosto de fumar. Ela não está sendo irresponsável em dizer isso, em afirmar isso. Ela está única e exclusivamente sendo sincera e dizendo aquilo que ela sente, o que a fisiologia dela sente, o que o organismo sente quando ela fuma, o prazer que ela tem, mesmo sabendo de todos os riscos, prejuízos e tudo mais. Eu acredito que você também tenha pensado isso. Mas é tão gostoso fumar, por que que eu sei que eu tenho que parar, mas é tão prazeroso. Então, você não precisa ficar se sentindo culpado por sentir isso. O cigarro ele promove reações orgânicas que geram essa sensação de prazer e bem-estar, mesmo que passageiro, mas ele gera. E aí a pessoa simplesmente está admitindo isso. Ela é responsável sim, ela é consciente sim, ela sabe dos riscos que ela está correndo com toda certeza, mas ela está admitindo um fato que é real e que acontece. Esclarecendo tudo isso, esse prazer ele é momentâneo e com o passar do tempo esse prazer vai ficando cada vez menor. Inicialmente ele é maior e depois com o tempo você precisa fumar mais quantidade de cigarro para ter um prazer ainda pequeno. Então vão acontecer coisas nesse organismo de quem começou a fumar um dia. E chega um determinado momento na vida dessa pessoa que iniciou o cigarro, iniciou a fumar, em que ela se dá conta de que ela precisa fumar, assim como ela precisa beber água, assim como ela precisa se alimentar, assim como ela precisa dormir. Ou seja, dependendo do grau de dependência que essa pessoa adquiriu à nicotina, que está presente no cigarro, essa pessoa passa a ter o cigarro como um elemento tão essencial para a sua existência, que é como se ele fosse algo da própria essência dela, como se ele fosse orgânico. Passa um período onde a pessoa adquire a dependência, onde ela sente que o cigarro é quase uma extensão do próprio corpo. E ela precisa dele para raciocinar, para pensar, para se comunicar com as pessoas, para usar o banheiro. Tem muitas pessoas que precisam fumar para usar o banheiro. Olha que questão fortíssima essa. O organismo passa a funcionar dependente da presença da nicotina, de tal forma que essa pessoa, então, em um determinado momento, é como se ela perdesse até mesmo a referência de como ela era antes de iniciar a dependência ao cigarro. Que o cigarro ele passa, então, a ser uma substância que a pessoa precisa dele. Então, a pessoa passa a fumar pela necessidade de fumar, não mais pelo só fator que ela diz, é prazeroso fumar, eu gosto de fumar. O que é esse processo de depender do cigarro? A dependência à nicotina é uma doença que foi reconhecida em 95, ela foi inserida na Classificação Internacional das Doenças como Síndrome da Nicotinodependência, então ela foi reconhecida como uma doença
Nós estamos falando aqui sobre tantas questões que normalmente os fumantes não têm conhecimento nenhum. Por isso a necessidade de ter alguém monitorando e direcionando o fumante ao conhecimento de todas essas questões para que ele possa passar por um processo num formato seguro. E é isso que nós queremos que aconteça com você.